Saudações de paz, povo de Deus, pastor Juscelino Santana, trazendo mais um ensinamento da palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações, porque todos os dias tem uma palavra de ensino, palavra com aplicação para você aprender a pregar a palavra e ensinar na tua igreja. Sem mais delongas, o texto está em Lucas capítulo 9, versículo de número 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Então aqui Jesus está falando acerca do reino de Deus e como é difícil entrar no reino dos céus. A Bíblia diz em Mateus 11:12 que o reino dos céus será tomado à força. Então não é de qualquer forma, é tomado à força, com insistência e com perseverança. Versículo 57 diz: e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que for. E disse Jesus: as raposas têm o covil, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então aqui nós entendemos que Jesus está falando de um reino invisível, de um reino que não é dessa terra, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Paulo diz que o príncipe deste século, Satanás, tem cegado a muitos. Então aqui Jesus está dizendo que o reino dele não é na terra. O reino de Jesus não é aqui, porque o reino de Jesus não é comida nem bebida. É gozo, paz, justiça no Espírito Santo. Aqui Jesus está mostrando que nós precisamos enxergar e ter visão espiritual para contemplar um reino que não está plantado aqui nesta terra, mas um reino que está no terceiro céu, que se chama a Nova Jerusalém. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Então veja, Jesus está chamando para seguir e ele está dizendo que precisa enterrar o seu pai. Lucas 20:38, Jesus diz que ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Ele disse: eu não sou Deus de mortos, sou Deus dos vivos, porque os mortos não glorificam a Deus, mas somente os vivos. Lembra quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden? Fez o boneco, mas o boneco não glorificava, o boneco não adorava, o boneco não dava glória a Deus, nem aleluia. Então era um boneco morto, e Deus não é Deus dos mortos. E o que Deus faz? Sopra o fôlego de vida, e o boneco é feito alma vivente, se levantou e glorificou o nome do Senhor, porque Deus é Deus dos vivos. É com você que Deus está falando. Parece que você está morto, está com jeito de morto, está com aspecto de morto, está parado, está prostrado, está caído, mas Deus está dizendo: ponha-te de pé, porque eu sou Deus dos vivos. E o negócio de Deus nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã é com aquele que estão de pé e vivo na presença dele. Versículo 60, mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino. A preocupação de Jesus é com o reino, não é com os mortos. A preocupação de Jesus é para que eu e você vá e anuncie o reino de Deus, anuncie as boas novas, anuncie as novidades daquilo que Cristo quer proporcionar para aquele que for fiel até o fim e não negar o nome do Senhor. Porque Jesus disse: eu tenho coroa da vida para aqueles que vão até o fim, mas para aqueles que põem a mão no arado e olham para trás, com esses eu não tenho negócio. Versículo 60, mas Jesus lhe observou: deixe os mortos enterrar os seus mortos e anuncie o reino. Disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Aleluia, aleluia. Mas a Bíblia diz em Lucas 14:26, aonde Jesus, o próprio Jesus diz: se alguém vier a mim, aleluia, e não abandonar pai, se alguém vier a mim, não abandonar mãe, se alguém vier a mim, não abandonar mulher, nem filhos, nem irmãos, nem irmãs, aleluia, e ainda assim
a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E se não for discípulo, não tem lugar na mesa de Jesus. Aleluia! O Senhor está falando com você nesta hora, que tem lugar na mesa de Cristo, na mesa da graça de Jesus, é onde está reservado para aqueles que forem titulados como filhos, servos e discípulos do Senhor. Já tem uma mesa preparada, é a mesa da graça. Ah, pastor, mas eu errei, mas eu pequei, eu adulterei, eu forniquei. Mas na mesa da graça todo mundo é ex. Na mesa da graça é ex-prostituta, é ex-bandida, é ex-alcoólatra, é ex-viciado. Todo mundo que se assenta na mesa da graça era ex alguma coisa, mas Jesus teve misericórdia e nos alcançou. Quer seguir a Cristo? Deixa pai, deixa mãe, deixa filho, deixa tudo e siga a Jesus. Deixar é no sentido não é de abandono, mas deixar é no sentido de dar prioridade a Jesus. Tem que dar prioridade a Cristo, mais do que a pai, mais do que a mãe, mais do que a filho, mais do que a filha, mais do que a parente, mais do que a todos. Deixar a família e seguir Jesus é dar prioridade para Jesus Cristo. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino dos céus. Aleluia! E aqui tem algumas lições e algumas aplicações. Te prepara, porque grande será o mover. Te prepara para falar em mistério. Te prepara para falar em línguas, porque Jesus vai te alcançar. Jesus vai te tocar na pia, na cama, no trabalho, aleluia, no sofá. Aonde você estiver agora, Jesus vai te tocar, vai te despertar. Aleluia! Então ele fala, aleluia, e Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto, é digno de entrar no reino dos céus. Então aqui tem algumas lições. Primeiro, tirar a mão do arado significa cochear em dois pensamentos. Você que tirou a mão do arado para cochear em dois pensamentos, que está em cima do muro, Jesus está dizendo: desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Pare de cochear em dois pensamentos, porque Jesus quer entrar na tua vida. Pare de cochear em dois pensamentos. Segura no arado e não olhe para trás. Aleluia. Segundo, tirar a mão do arado significa dormir na fé. Quantos estão dormindo no sono da indolência? Quantos estão dormindo no sono da indolência? Quantos estão dormindo? Quantos estão desapercebidos? Quantos estão despreparados? Quantos estão deixando o arado para olhar para o Egito? Quantos estão deixando o arado para olhar para trás? Quantos estão deixando o arado e dormindo na fé? Jesus diz: desperta, tu que dorme, porque quem dorme não entra no reino. Deus tem reino preparado para você, irmão, para você, irmã. Aleluia. Ele diz, aleluia, que aquele que tira a mão do arado, aleluia, e olha para trás, significa deixar os princípios bíblicos. Quem solta o arado significa que está rejeitando, deixando os princípios bíblicos, os princípios daquilo que você aprendeu, daquilo que você tem no seu coração, aleluia, e você é um cristão conservador. Continue conservando a doutrina, continue conservando os princípios bíblicos, continue, aleluia, conservando tudo que você aprendeu. Não deixa que o inimigo tome aquilo que Jesus preparou para a tua vida. Bendito seja o santo nome do Senhor, aleluia. Então, irmãos, voltar atrás significa fazer como fez o cão. Lembra do cão que vomita e volta, né? Ele vomita, vai embora, depois ele lembra do seu vômito e volta para o vômito. Lembra do porco? Tira ele da lama, leva ele, lava, limpa, ele lembra da lama e ele volta atrás. Tirar a mão do arado significa voltar ao vômito. Soltar o arado significa voltar, aleluia, à podridão da lama do porco. Jesus está te instruindo hoje, aleluia, para que você tenha propósito, para que você seja, aleluia, como um crente águia. E por que crente águia? É o que Isaías fala no capítulo 40, versículo 29 ao 31, quando ele diz que aqueles que devem renovar as suas forças tem que ser como a águia.
E por que a águia? O que tem a ver a águia com o arado? É porque a águia, ela num único voo, ela olha para cima, ela olha para baixo, ela olha para a esquerda, ela olha para a direita, ela olha para frente. E o único lugar que ela não consegue olhar é para trás. Vou repetir, a águia olha para cima, para baixo, para frente, aleluia, para a esquerda e para a direita, ela só não olha para trás. Aleluia. E Jesus tem a mesma colocação. Como assim? Jesus é comparado com uma águia também, porque João fala lá em João capítulo 4, versículo 7. João diz assim: às vezes eu vejo ele, o Senhor, como um leão, às vezes eu vejo o Senhor como um bezerro, às vezes eu vejo o Senhor como homem, mas às vezes eu o vejo como águia. Sabe por quê? Porque Jesus lá na cruz do Calvário, ele parecia uma águia. Não entendi, pregador. Ele estava segurando o arado e não estava olhando para trás. Como isso funciona? Traz a aplicação, pregador. Então receba agora a aplicação. Aleluia. Como cristão, como Cristo, águia, como crente, águia. Jesus lá na cruz do Calvário, ele teve o poder de olhar para cima, viu o Pai. Olhou para baixo, viu a multidão. Olhou para frente, viu os romanos. Olhou para a esquerda, tinha um bandido. Olhou para a direita, tinha outro bandido. A única coisa que ele não pôde fazer foi olhar para trás. Porque ele mesmo está dizendo aqui, aleluia, que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino dos céus. Então o próprio Jesus mostrou que nem ele olhou para trás, olhou para cima, para baixo, para frente, para trás, olhou para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e para frente, mas nunca olhou para trás. Então pare de olhar para trás. Você está proibido de olhar para trás. Olhar para trás significa lembrar do teu passado, olhar para trás significa lembrar, aleluia, da onde Deus te tirou. Olhar para trás significa que você está querendo voltar para o Egito, mas o negócio de Cristo hoje é olhar para frente. Aleluia. Então veja, por que olhar para frente? Porque o arado só funciona para frente. Aleluia. Pegou? O arado só funciona para frente. O arado não trabalha para trás. Aleluia. Porque o arado antigo era assim. Era o homem atrás empurrando e dois animais na frente conduzindo. E tinha que ser em linha reta. Aleluia. Então o homem que estava com a mão no arado, se ele olhasse para trás, ele iria conduzir os animais a andarem em curvas, a andarem em caminhos tortos. E ali o negócio dele não era entortar, aleluia, o plantio. O negócio dele era fazer com que as ferramentas do arado trabalhassem em linha reta. Aleluia, porque arado é um instrumento de corte. Aleluia, vou falar de novo, arado é um instrumento de corte. Então o que isso quer dizer? É que o diabo quer que você olhe para trás. Aleluia, por quê? Porque olhar para trás significa uma distração. Olha aí o que o diabo quer. Olhar para trás significa uma distração, e todo distraído é atraído pelo demônio. Entendeu por que não pode olhar para trás, tem que olhar só para frente? Porque quem olha para trás se torna distraído, e todo distraído é atraído pelo diabo. Aleluia. E Cristo está te chamando para que você segure firme no arado. Por quê? Porque assim como o arado serve para cortar a terra, aleluia, Deus quer que você corte os laços com o mundo. Deus quer que você corte os laços com o demônio. Deus quer que você corte os laços com a prostituição. Deus quer que você corte os laços. Por isso você tem na tua mão uma ferramenta de corte. Arado é uma ferramenta de corte. Deus te chamou para cortar a vaidade, as avarezas, o pecado. Aleluia. Deus quer que você corta laços com falsas amizades. Deus quer que você corta laços com o inimigo. E Deus quer que você olhe para frente. Caminhe olhando para frente. Não largue o arado, porque quem larga o arado não é apto para entrar no reino dos céus. Deus quer fazer uma aliança com aquele que segura no arado e que não olha para trás. A partir de hoje, você que estava pensando em largar o teu arado, veja essa lição e reflita, aleluia, e receba esta palavra, porque Jesus está dizendo: corte os laços com o mundo, mas segure o arado, porque você vai herdar o reino dos céus. Amém? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.